Bem, pessoal, vamos agora passar para o conteúdo de dinâmica da partícula, tá? Então, quando a gente estava vendo ali os movimentos, né, a gente estava sempre verificando o seguinte, né, que dava uma condição da aceleração, em geral a gente determinava aí as condições de velocidade e de posição, né? Já dessas variáveis cinemáticas, elas têm uma relação que vocês vão ver em cálculo que é bastante simples, na verdade, né? Que a gente tem lá que a posição, a derivada da posição é a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração. E, portanto, a gente pode fazer o caminho inverso através do processo de integração. Né? Dada uma aceleração, a gente consegue fazer uma integração para poder determinar qual é a velocidade. Integrando a velocidade, a gente vai ter a posição. Né? Então, determinar a aceleração passa a ser alguma coisa extremamente importante para a gente. Né? E nos outros casos, a gente tinha uma dificuldade muito grande de determinar qual que seria a aceleração do sistema, a não ser que ela fosse a aceleração da gravidade, né? Então a gente poderia dizer assim, a gente pode supor que um carro lá tem uma aceleração constante. Mas isso não é uma coisa muito realista. Se você pegar um bloco e fixar ele numa mola, de maneira que o bloco possa deslizar sobre uma superfície horizontal sem nenhum atrito, ou se esse bloco tiver suspenso por uma mola, a gente gostaria de, por exemplo, saber qual é a aceleração que ele vai estar sujeito quando você esticar um pouquinho a mola e soltar ele. Né? A gente vai verificar que a aceleração ela tem que ser variável, porque uma hora o corpo está subindo e perdendo velocidade, depois ele está descendo e ganhando velocidade, depois ele está descendo mas perdendo velocidade, depois ele está subindo e ganhando velocidade. Então tem um processo ali que é bastante complexo e a gente percebe que a aceleração não é constante. Então, para poder resolver esse tipo de problema, a gente tem que procurar outras abordagens. A gente vai ver que tem diversos problemas em que a gente pode olhar para as forças que atuam sobre o problema e determinar a aceleração de uma maneira bastante simples. Isso é interessante porque assim as forças elas são várias, né? Existem diversas forças, mas quer dizer, na verdade assim, se a gente for analisar microscopicamente existem poucas forças, mas macroscopicamente existem várias forças. Então, se a gente fizer uma análise dessas forças macroscópicas e entender as propriedades delas, a gente vai verificar que é muito mais fácil a gente olhar para um problema e saber, olha, nesse problema aqui tem tal e tal força atuando. E aí, através dessas forças, a gente consegue determinar qual é o estado da aceleração. Tá? Inclusive, tem um caso que é muito importante e é muito simples, que é o caso em que você deseja que alguma coisa não tenha aceleração. Então, você determina quais são as condições necessárias para que o sistema fique no que a gente chama de equilíbrio, né? Ou seja, é um estado em que você tem é, aceleração nula, né? Um prédio, por exemplo, quando você está fabricando ele, né, está construindo um prédio, você está interessado em um sistema que ele não tenha nenhum tipo de aceleração, né? É um pouco mais complexo que isso. Se o prédio for muito grande, ele pode ter que ter algum tipo de flexibilidade, né? Por exemplo, um arranha-céu é comum que você tenha que considerar que o prédio tem uma certa flexibilidade, que ele vai estar sujeito a forças que são meio que aleatórias devido aos ventos, e você tem que fazer um sistema que seja capaz de dissipar essa energia aí que está associada ao processo de oscilação, né? Mas isso é uma coisa mais complexa, né? Mas a base de fazer esse tipo de estudo é estudar justamente as forças e o que a gente chama de dinâmica da partícula, né? Então a gente está sempre, desde o começo aí, trabalhando com, imaginando que os corpos são na verdade partículas, né? Por isso que esse conteúdo é chamado de dinâmica da partícula. Eventualmente a gente vai estudar corpos rígidos. Por exemplo, quando a gente for ver rotações, a gente vai ter que tratar o corpo como um corpo extenso, né? E para isso a gente usa o conceito de corpo rígido, que também não é super, vamos assim, não é uma coisa super ampla, assim, que se aplica a muitas coisas. Mas ele se aplica em diversas situações, né? Então é bastante útil a gente fazer uma análise do sistema através dessa ideia de corpo rígido. Para tratar corpos que não são rígidos, é interessante de se verificar as propriedades de elasticidade do corpo, né? Mas tudo isso está meio associado, né, à ideia de força, né?
qualquer elasticidade do corpo, se ele é rígido, por exemplo, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele não se deforma quando forças atuam sobre ele, né? Então a gente vai estudar aí essa questão de forças, né? Aqui tem no comecinho uma introdução sobre aspectos históricos das teorias do movimento, mas não é nada de muito relevante. Fala um pouquinho lá sobre Galileu só. E a gente vai verificar aqui, através da primeira lei de Newton, né, que ela equivale ao princípio da inércia lá de Galileu. Então, para começar tudo, a gente precisa diferenciar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, né, o que é massa e o que é força, né? Então, o Newton, lá no Princípio à Matemática, que era o livro lá famoso dele, ele deu uma definição para a força como sendo uma ação exercida sobre um corpo com o intuito de mudar seu estado, seja de repouso, seja de movimento uniforme em linha reta. Então aqui a gente percebe o seguinte, que não necessariamente você precisa conseguir fazer com que o movimento se altere. Se você tenta empurrar uma parede, por exemplo, você não vai conseguir fazer que a parede se mexa, mas ainda assim aquilo que você está exercendo é força. Então essa noção que a gente tem de força é intuitiva, né? É razoavelmente aquilo que a gente entende em física por força. Então um conceito que tem uma relação bastante direta com aquilo que a gente tem como definição na física. A gente sabe que isso, já viu exemplo lá, por exemplo, na questão do deslocamento. Né? Ele ficou que é a diferença de posição para a física, e não o caminho que você percorre, o tamanho do caminho que você percorre. Então esse tipo de discrepância em relação àquilo que a gente entende intuitivamente por uma palavra e o conceito de física é relativamente comum, mas aqui no caso a força não é uma dessas coisas, tá? Outra coisa é o que a gente chama de diferença entre massa e peso, tá? Então, bem, em primeiro lugar, o que é massa, né? Massa é uma medida da quantidade de matéria do corpo. É um troço meio genérico, né? Você falar que é uma medida da quantidade de matéria, mas você pode pensar assim que, por exemplo, se você toma um bloco de alumínio e toma um bloco de chumbo do mesmo tamanho, a gente sabe que o chumbo é uma coisa muito densa, né? Ele é pesado, mesmo uma quantidade pequena de matéria, a gente consegue perceber intuitivamente, assim, pega na mão e você percebe que ele puxa a sua mão para baixo com mais força, digamos assim, né? Ele pesa mais. O que ele tem a mais? Você pode pensar que não, ele tem mais átomos, talvez. Na verdade, isso não é verdade, porque os raios dos átomos mudam muito pouco. Então, a quantidade de átomos deve ser muito similar. Só que se você analisar o átomo, na verdade ele é composto de um núcleo que contém toda a massa dele praticamente e uma eletrosfera que não pesa nada. A massa dele é muito pequena, né? Então, olha eu falando de massa de novo, né? Na verdade a gente pode imaginar que a massa está meio que associada ao número de partículas que compõem um átomo, né? Então se você pensar que o chumbo ele tem mais de 200 partículas no seu núcleo e tem vários elétrons aí correspondendo também para poder neutralizar a carga dele, você tem uma quantidade de partículas muito grande. Só que se você fizer uma análise das partículas que compõem o átomo, você vai perceber que o elétron ele tem uma massa muito pequena comparada com a massa de um próton, por exemplo. Então, assim, é um pouco difícil da gente entender exatamente o que seria a massa. Ela é meio que uma propriedade intrínseca aí das partículas. É uma propriedade assim como o elétron tem uma carga negativa, ele tem uma massa que tem um certo valor. E aí você pode pensar, tá, mas e aí como é que a gente mede isso então? Se você tem coisas se é uma propriedade assim tão ligada à própria partícula, né? Bom, você pode pensar no seguinte, a gente vai verificar depois que existe uma relação entre a força que você aplica sobre um corpo e a aceleração a que ele está sujeito. Então, através dessa razão, a gente consegue imaginar assim, olha, eu vou aplicar uma certa força padrão e vou verificar então qual que é a aceleração que diversos corpos vão ter com essa mesma força padrão. Considerando que você tenha lá um cronômetro e um
e uma trena para você conseguir medir essa aceleração, né? Supondo que, na verdade, fosse possível fazer a medida só com isso, a gente sabe que não é bem assim. Mas, de qualquer forma, se a gente conseguir fazer essa medida da aceleração, a gente consegue comparar, então, as acelerações que os corpos têm e a gente pode dizer que, olha, um desses corpos aí tem uma massa que é padrão. Então, vou dizer que um cilindro lá feito de platina com irídio é sagrado e vou colocar ele lá numa redoma de vidro dentro de um museu. Por muitos anos foi exatamente isso que foi feito. A gente dizia que, olha, a massa de 1 kg era um cilindro sagrado que ficava lá na França, no Instituto de Pesos e Medidas deles lá. A gente verificava outros corpos com relação a esse corpo aí e dizia então que a gente tinha pesos, um peso padrão primário, depois padrões secundários, depois padrões terciários e assim por diante, né? Então, essa questão de verificar a questão da massa é um pouco complexa, né? Hoje a gente tem uma definição que é um pouco diferente, é um certo número de partículas específicas, e aí você consegue definir a massa através disso. Mas isso é bastante recente, acho que coisa de 1 ou 2 anos que fizeram essa mudança de definição aí do que seria 1 kg, tá? E aí o chamado de mol, né, que é um número específico lá, foi definido, olha, um mol é esse número aqui, e é isso, e 1 kg é um mol de tal substância. Na verdade, eu acho que eles não definem diretamente que um mol seja um mol de alguma coisa seja 1 kg, mas se você definir que um mol de alguma coisa é uma certa quantidade de massa, fica automaticamente definido o que seria 1 kg, né? Então, mas o que tem de diferente entre massa e peso, então, né? Porque quando a gente vai subir numa balança de farmácia, a gente sobe na balança e diz, olha, eu estou pesando 25 quilos, pesando 100 quilos. O que tem de diferente entre você falar de peso e massa, né? A diferença é que massa é uma grandeza escalar. A massa é igual aqui, ou igual na Lua, ou igual num lugar onde não tem nenhuma força gravitacional. E o peso, a gente vai verificar que ele é uma força específica, que é a força de atração que existe entre duas massas. Uma dessas massas em específico é a massa da Terra. E aí a outra massa seria a massa de um corpo específico que a gente costuma chamar de peso, né? Mas a ideia então é que o peso é uma força, é a força-peso. Ele tem um módulo, que é o valor numérico, né? Tem direção e tem sentido. O que a gente costuma dizer é que assim, esse negócio aqui pesa 1 kg. Na verdade, fisicamente, a gente tem uma coisa um pouquinho mais complicada. A gente tem 1 kg de massa e quando a gente segura na mão, a gente sente uma força sendo imprimida sobre a nossa mão, que é o que a gente chama de força-peso, né? Então você tem aqui um bloco com uma massa M. Se estiver na Terra ou estiver na Lua, a massa é a mesma. E aí, devido ao fato de que você está segurando ele aqui, você sente, bom, sou um grande desenhista aqui, vamos supor que isso aqui seja a tua mão. Você sente o quê? Você sente uma força empurrando a tua mão para baixo. Essa força é a força peso, tá? Então, notem que eu estou usando uma notação de vetor, porque de fato o peso é um vetor, tá? Então a gente sabe que existe uma força que está associada a essa massa. A gente vai verificar mais informações sobre a força-peso mais para frente, aí, quando a gente for estudar forças específicas, mas no começo a gente vai ver as forças de uma maneira mais genérica, porque a gente vai estar interessado, na verdade, em verificar as leis de Newton. Tá? Então, o que a gente tem assim de diferente agora, estudando em dinâmica, são justamente essas duas coisas, que são a força e a massa. Tá? Então, considerando essas duas coisas, a gente tem o que a gente chama de primeira lei de Newton, ou princípio de inércia de Galileu. Tá? E talvez lá no ensino médio vocês estudaram isso e pensaram que, bom, isso é uma coisa meio besta, né? Porque se você pegar e olhar para a segunda lei de Newton, a primeira lei de Newton é óbvia depois que você vê a segunda lei de Newton, né? Porque a primeira lei de Newton diz o seguinte: se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso ou se manter em movimento retilíneo
com velocidade constante, a não ser que uma força haja sobre ele, tendendo a fazer com que isso mude, né? E aí, a segunda lei de Newton a gente vai verificar depois que ela diz que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a força é zero, então a aceleração é zero e pronto, você não tem nenhuma alteração do movimento, né? O movimento aqui pode ser pensado como velocidade, né? Pode parecer meio besta, mas será que as leis de Newton valem sempre? Na verdade, não. As leis de Newton exigem o que a gente chama de um referencial inercial. Um referencial que não está sujeito a nenhuma aceleração. Então, se você pegar e colocar aí um referencial dentro de um ônibus, você tentar aplicar aí a segunda lei de Newton dentro do ônibus, vai começar a perceber umas coisas estranhas acontecendo. Então, se você pega e coloca lá um pêndulo, uma pedra lá pintada com um fio ao teto do ônibus, e esse ônibus sofre uma aceleração para frente, você vai perceber que a pedra, ela vai, o pêndulo, né, vai fazer um deslocamento para trás, assim. A gente tem isso como uma coisa bastante intuitiva, né, que se você pega e acelera o carro para frente, a gente gruda no banco, no assento do banco atrás, no encosto, né. Se você freia o carro, você meio que é puxado para frente. Só que qual que é a origem dessa força? Quem que está te puxando? Quem que está te empurrando contra o encosto do banco? Na verdade, essas forças não existem, mas elas existem. É como se, na verdade, é o que a gente chama de força fictícia. Elas não são, na verdade, forças reais, mas elas são forças fictícias que acontecem devido ao fato de que o teu referencial, que seria o ônibus, né, você que está lá sentado dentro do ônibus, está percebendo porque o ônibus está sujeito a uma aceleração. Então a gente vai perceber que as leis de Newton elas não valem dentro desse referencial do ônibus. E como que a gente vai detectar isso, né? Então você pode pegar e fazer o seguinte, ó, você pega e utiliza aí o princípio da primeira lei de Newton, que também é conhecido como princípio da inércia de Galileu, que diz que se nenhuma força estiver atuando sobre o corpo, ele nem ganha velocidade nem perde velocidade. Como você pode perceber isso, né? Então o Galileu ele pensou no seguinte: imagina se faz uma rampa, aí você pega e solta uma bolinha aí nessa rampa, ela rola para baixo, né? Agora vamos supor que você pega e joga essa bolinha para cima. Ela vai diminuindo sua velocidade conforme ela vai subindo e eventualmente ela rola para baixo. A gente percebe que a gente tem duas situações, né? Ou você tem uma rampa para baixo, digamos assim, que você solta a bolinha ou joga ela para baixo e você ganha velocidade. Ou você tem uma rampa para cima, que você joga a bolinha para cima e ela vai perdendo velocidade. Então deve existir uma rampa intermediária entre essas duas, né? Porque você vai variando esse ângulo de inclinação, você vai percebendo que esse efeito vai mudando. Deve existir uma rampa intermediária entre essas duas em que você nem ganha nem perde velocidade, porque se você diminui o ângulo de inclinação, você percebe que o ganho de velocidade é menor quando a bola está descendo e a perda de velocidade é menor quando ela está subindo. Então existe um ângulo intermediário que vai fazer com que você nem ganhe nem perca, né? Que é o ângulo zero, né? E aí o Galileu pensou no seguinte, né? Que existe então uma superfície na qual o corpo ele vai andar com uma velocidade constante, então nem ganha nem perde velocidade, né? E ele o que ele chamou de princípio da inércia, né? Você não ganha nem perde velocidade nesse sistema porque você não tem nenhuma força sendo imprimida sobre o corpo no sentido de alterar essa característica dele. Uma coisa que é uma noção assim de senso comum que a gente tem é de que se você empurrar alguma coisa, você tem velocidade das coisas, né? Então, você tem lá uma cadeira, você empurra a cadeira, ela começa a se mover. Se você cessa a força, a cadeira para. Então, a impressão que dá é que a força ela causa uma velocidade nas coisas. Só que se você pegar uma bola, você já vai consegue perceber que isso não é bem assim. Porque se você pega e joga a bola, ela cai no chão e vai rolando. Mas se você tiver um piso liso, ela rola mais do que se você jogar na grama, por exemplo. Então a gente percebe que na verdade não é que a força faz com que as coisas se movam, mas sim a força faz com que as coisas parem de se mover.
Então Galileu falou que, olha, na verdade você tem que analisar esse tipo de sistema numa situação em que você não tem forças que tendam a impedir o movimento. Então se a bolinha está subindo, o que tende a impedir que ela suba é a força peso, que a gente vai verificar que ela vai apontar para baixo, mas ela vai ter uma componente ao longo da rampa, né? Que vai tentar impedir que ela suba e vai tentar fazer com que ela desça. Então essa é a força que impede o movimento. Você joga a bola na grama, você tem que amassar a grama para que a bola role. Se você jogar a bola no piso, a própria bola tem uma certa deformação, então isso faz com que isso dificulte o movimento da bola. Se você conseguir remover essas coisas, você vai perceber que, na verdade, o corpo vai conseguir se mover por muito mais tempo. Então, existe esse princípio de que, na verdade, os corpos eles vão se mover indefinidamente com velocidade constante em linha reta, desde que você consiga tirar todas as forças que atuam sobre o corpo. Então, quando você vem aqui no ônibus, você pode colocar uma bola em cima lá de uma mesinha e perceber o seguinte: a bola fica parada quando você não tem nenhuma força atuando sobre ela. Na verdade, você não precisa necessariamente ter que a força seja nula, mas sim que a gente tenha um equilíbrio de forças. Porque sobre a bola, na verdade, vão atuar tanto a força-peso quanto uma força exercida pela mesa para cima, fazendo com que a bola não caia em direção ao centro da Terra. Desde que essas forças estejam em equilíbrio, a tua condição é de equilíbrio. Então é como se você não tivesse nenhuma força atuando sobre a bola. Se você consegue garantir que essa bola fique ali parada ou se movendo com velocidade em linha reta e constante, você consegue garantir que esse teu sistema aqui é um sistema que a gente chama de um referencial inercial. Se você tentar fazer isso num carro, você vai perceber na primeira acelerada, ou primeira freada, ou primeira curva que o carro fizer que não é um bom sistema inercial, né? Mas talvez você consiga fazer isso num avião. Se você não pegar nenhuma turbulência, avião, para quem nunca teve a oportunidade de andar de avião, é uma coisa que aí chega a ser estranho, porque parece que você está dentro de uma sala muito barulhenta e você olha pela janela e você vê tudo pequenininho lá embaixo e você sabe que está se mexendo. Mas você não consegue perceber nada. Então ela parece um referencial inercial, né? Se você colocar uma bola em cima de uma mesinha, você vai perceber que a bola vai ficar parada. Então, em algumas condições, um referencial pode ser inercial e em outras condições ele pode não ser. A Terra, por exemplo, se você não consegue fazer as medidas em relação ao ônibus, você pode fazer as medidas em relação à Terra. E aí você vai perceber que para quase todos os efeitos práticos, na verdade, você pode dizer que você tem um referencial inercial. Mas isso não é bem assim também. Tem um caso que é bastante peculiar, é que se você pegar um canhão daqueles antigos que tinham fortes lá em 1600 e alguma coisa, 1700, sei lá, eles tinham uma correção na mira, porque se você pegasse e fizesse um lançamento a partir aqui de um canhão, ele sofria um certo desvio lateral até ele chegar lá no alvo dele, né? Por que ele faria esse desvio lateral? Vamos supor que essa linha pontilhada aqui seja uma parábola que está contida num plano. E aqui você tem o teu alvo, né? Você quer furar lá o navio porque ele afunda. Aí você mira e atira lá. Só que se você pega e faz o arremesso desse projétil, você vai perceber que na verdade não é isso que acontece. O projétil ele vai sofrer um desvio lateral aqui assim e vai cair aqui do lado do barco. O que está acontecendo? É o vento? Não, não é o vento. Você podia tirar a atmosfera que iria acontecer a mesma coisa. O fato é que aqui você não tem um referencial inercial. Quando você atira o projétil, você vai ter que o projétil ele vai fazer, na verdade, uma trajetória que é uma parábola contida num plano. O problema é que o planeta está girando. Então, o mar, o barco, todo o planeta girou embaixo da parábola e o projétil não vai conseguir acertar o barco porque o barco saiu do lugar, junto com o oceano. Então, para esse tipo de lançamento, que esse teu referencial inercial que
que você colocou aqui na Terra, vou fazer em azul aqui, que seria esse referencial que tem aqui um eixo X e aqui um eixo Y, que formam um plano que contém essa parábola aqui da trajetória, ele não é um referencial inercial. Então acaba que o teu canhão precisa ter alguma correção ali para você poder mirar e ele acertar aquilo que você deseja. Tá? Então a questão do referencial ele precisa ser tratado. Então a gente precisa da primeira lei de Newton, que é para verificar se o referencial serve para você aplicar a segunda lei de Newton. Então você diz assim, você vai lá, testa o referencial, você coloca lá uma bolinha em cima de uma mesa e verifica que a bolinha se mantém com velocidade constante quando você tem um equilíbrio de força sobre ela. Tá? É claro que para as nossas aplicações práticas, o referencial do solo, que a gente comumente chama de referencial do laboratório, ele vai ser um referencial ótimo para a gente fazer qualquer medida que a gente tenha, porque a gente não exige grande precisão das medidas. Tá? Então, essa é a segunda lei de... aliás, a primeira lei de Newton. Existe uma questão de controvérsia só em relação ao seguinte, como diferença entre o princípio de inércia de Galileu e a primeira lei de Newton. Que o Newton diz explicitamente que você precisaria ter um movimento em linha reta. E do Galileu você pode meio que entender que, na verdade, o que ele assume que seria a trajetória natural das coisas seria, na verdade, um círculo concêntrico com a Terra. Mas, na verdade, existem aí umas... há quem discorde, diga que não, na verdade, o Galileu estava considerando que seria uma linha reta. Então, se vocês olharem as notas de aula, tem alguma discussão em relação a isso, tá? Então, uma vez sabendo que o teu referencial seja válido, então as leis de Newton valem nele, você pode partir para o que a gente chama de segunda lei de Newton. Né? A segunda lei de Newton ela já é um pouco mais direta e que é a que de fato a gente vai trabalhar. Então Newton diz o seguinte, ó, a alteração do movimento é sempre proporcional à força motriz a ele aplicada, então já entra a questão de força aqui, né? E é feita na direção da linha reta em que tal força atua. Seguindo uma notação, né, mais moderna, em que a gente usa símbolos matemáticos, ele diz assim, ó, a alteração do movimento, né, se a gente pensar que movimento é velocidade, que é o que ele quer dizer aqui, né, é um pouquinho mais complexo que isso, a gente vai chegar a voltar nesse tópico depois, mas vamos pensar que movimento seja velocidade. Então, se você altera a velocidade, isso é o quê? É a aceleração. Ele diz que essa alteração do movimento, então a aceleração é sempre proporcional à força motriz que é aplicada, então está aqui a força F, e é feita na linha reta em que tal força atua. Então a gente tem essa proporcionalidade. E quando ele fala da linha reta, isso vai ficar embutido aqui, ó, na notação vetorial que eu estou utilizando. Por quê? Porque se eu falasse simplesmente que o módulo da aceleração é proporcional ao módulo da força, a gente não sabe em que direção essas coisas estão acontecendo, né? Mas o fato é que se você tem uma força que é aplicada, somente uma força atuada sobre um corpo, atuando sobre um corpo, você vai perceber que, bem, a alteração do movimento vai ter que ser na direção da força. Vamos supor que esse corpo estivesse inicialmente em repouso. Você causa uma aceleração, essa aceleração vai ser em qual direção? Vai ser na direção da força que você atua sobre o corpo, né? É claro que se você fizer um gráfico dessa situação aqui, né, você vai perceber uma questão de linearidade, né, entre essas duas coisas. Então, como eu falei, né, o Newton fala inicialmente ali da questão da proporcionalidade dos valores numéricos, mas como a gente tem essa questão da linha reta, né, a gente pode usar uma notação vetorial. Veja que esse símbolo aqui, que parece um alfa, ele denota proporcionalidade, está escrito aqui do lado, tá? Mas o Newton não para por aí, né? Ele tem mais uma outra informação que ele diz que é a seguinte, né? Que quanto maior for a massa que o corpo tem, menor vai ser essa aceleração dele. Não sei onde que isso está escrito, mas era para estar escrito aqui em um lugar.
Então, relação de força e aceleração. Bom, enfim, lá no livro dele ele também fala em relação à questão da proporcionalidade da aceleração com a massa. Ele fala basicamente o seguinte, que na verdade a aceleração vai ser inversamente proporcional à massa do corpo. Então se você dobra a massa, você vai reduzir a aceleração do corpo à metade, desde que, claro, atua a mesma força sobre ele, né? Então vamos assumir que a gente tem aqui uma superfície horizontal e você tem um bloquinho ali sobre essa superfície. E aí você aplica uma força lateralmente aqui para a direita sobre esse bloco. Então a gente verificou que a aceleração vai ser no mesmo sentido da força. Então vou colocar aqui representando a aceleração. Se você dobra essa massa do corpo aqui, você vai perceber que essa aceleração vai ser diminuída à metade. Se você triplica essa massa, você vai perceber que a aceleração vai ser dividida a 1/3 da aceleração original. Então, se a gente fizer um gráfico para vários valores, a gente vai perceber um gráfico dessa maneira aqui, que a aceleração ela varia com a massa de acordo com essa curva. Isso é uma curva que é característica de uma função inversa, né? Então a gente percebe que na verdade a aceleração ela é proporcional a 1 sobre a massa. Então se a gente juntar agora essas duas observações, a gente pode dizer o seguinte, que a aceleração vai ser proporcional à razão entre a força e a massa. Notem que a massa é um escalar, então ela não tem informação de direção e sentido. Então a única informação de direção e sentido associada a essa relação 5.4 aqui é que a aceleração tem a mesma direção e sentido da força. Então isso resolve a questão da direção e sentido. A gente não tem nada mais que altere a direção e sentido da aceleração em relação à força que está sendo aplicada do que a própria força, tá? Então aqui a gente tem que fazer duas observações, né? O Newton parou por aí. Ele falou que, olha, tem essas duas coisas para considerar na relação da aceleração com outras grandezas físicas. E aí a gente poderia pensar, tá, mas é só isso? Talvez não dependa de outra coisa, carga elétrica, ou sei lá, se está chovendo, não está, a cor do objeto. Então, na verdade, as teorias físicas, elas funcionam assim. Na verdade, todas as teorias científicas, né? Você observa fenômenos, traça hipóteses, enuncia uma lei, e você testa. E aí o Newton fez isso. E aí ele percebeu que, olha, acho que com essas duas coisas aqui eu descrevo o negócio. E aí ele foi testar. E a gente está testando até hoje. Ninguém nunca achou mais uma coisa, mais uma dependência. Na verdade, isso não é bem verdade, né? Porque dentro da relatividade geral e restrita você tem algumas diferenças em relação à questão da força, tá? Mas, assim, para aplicação no cotidiano, a gente usa a teoria newtoniana, né? Então a gente tem justamente essa questão aqui, né? Que a aceleração vai ser proporcional à força e inversamente proporcional à massa, e é isso. Então aí é que a teoria ela faz um corte, ó, é só isso aqui, e o resto que a gente observa às vezes é ruído. E aí você testa e tenta fazer previsões novas, e isso vai fortalecendo a teoria ou ela não vai conseguir prever aquilo que a gente gostaria e a teoria é derrubada, né? Mas de fato essa teoria que funciona são essas duas coisas aqui. Mas claro, vocês devem ter visto já a segunda lei de Newton e ela não tinha essa cara, né? Mas era muito parecido com isso aqui, né? O que falta a gente fazer? Em primeiro lugar é transformar essa proporção em uma igualdade. Sempre que a gente fala que uma coisa é proporcional à outra, a gente pode dizer que, olha, então essa uma coisa ela vai ser igual a uma constante que multiplica essa outra coisa. Então, quando eu falo que a aceleração é proporcional à força sobre a massa, eu posso dizer que a aceleração é igual a uma constante vezes a força sobre a massa. E aí você deve estar pensando, tá, mas e essa constante aí, o que eu faço com ela? Na verdade, essa constante aí eu vou definir ela como sendo 1. Mas por que eu posso fazer isso, né? Porque eu não tenho unidade para força. Então veja que eu tenho uma unidade para massa, que é aquele cilindro sagrado que está na França lá, que na verdade não é mais ele, né? Eu tenho a unidade para aceleração, que é massa, aliás, que é metro por segundo ao quadrado, né? E eu não tenho uma definição aqui para a unidade da força. O que eu vou fazer então? Vou dizer que essa constante é exatamente 1. E aí eu vou dizer o seguinte, então, que
Passando aqui essa massa, multiplicando para o outro lado, que vai me dar então que a força é igual a massa vezes a aceleração, vou analisar as unidades da força. Bom, a força eu não sei, né? Eu quero definir essa unidade. Então vou analisar a unidade do que eu tenho do outro lado, a unidade de massa, que é o quilograma dentro do sistema internacional, que é lá o nosso cilindro sagrado, e aí eu tenho a unidade da aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Então essa unidade aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é a unidade de força. Só que talvez vocês conheçam ela por outro nome, que é Newton. Então essa unidade ela é definida como sendo a unidade de força, tá? A gente vê que assim, claro que a unidade sai naturalmente do sistema internacional como sendo quilograma metro por segundo ao quadrado. Mas a gente, para não ter que ficar falando quilograma metro por segundo ao quadrado, a gente chama isso de Newton. Mas o Newton então não é uma grandeza fundamental do sistema internacional, mas ele tem um nome de honra ali para o Newton, para essa unidade aí. Coisa que eu acho interessante destacar aqui, ó, é que essa expressão eu acho melhor para a gente dizer que é a segunda lei de Newton por uma questão de causalidade, né? Veja que a gente aplica forças para causar acelerações, então eu acho que é melhor a gente pensar que a aceleração é igual a uma força dividida pela massa, né? Então você aplica uma força, divide pela massa, você vai obter o quê? Uma aceleração. Então eu acho que existe uma causalidade melhor aí. Mas se a gente 99,99% das vezes a gente escreve força igual a massa vezes aceleração. Outra coisa, notem aqui que a gente tem uma relação vetorial entre essas grandezas aqui. Só que uma propriedade das relações vetoriais é que a gente pode sempre abrir elas em três componentes. Então a gente pode dizer que tem uma componente do eixo x, que vai ser força atuando em x, é igual a massa vezes aceleração em x. Uma y, força atuando em y é igual a massa vezes aceleração em y. E outra em z, força atuando em z é igual a massa vezes aceleração em z. Como é que eu acho essas componentes fx, fy e fz? É só decompor o vetor força no nosso sistema de referência. E a aceleração também vou decompor o nosso vetor no sistema de referência. Claro que, por simplicidade, a gente vai trabalhar com sistemas bidimensionais, porque fazer desenho tridimensional é um negócio muito difícil. Então a gente prefere fazer trabalhos com coisas que sejam mais simples e vai utilizar sistemas bidimensionais. Tá? Uma outra coisa que é importante aqui é o conceito de força resultante. Veja que a gente está trabalhando tudo com vetores aqui, né? Um corpo qualquer ele não tem mais que uma aceleração, ele tem uma aceleração só. Então você pode atuar sobre ele com diversas forças. E aí, o que você faz, né? Na verdade, o que você vai fazer é o seguinte: você vai pegar todas essas forças que atuam sobre o corpo e fazer a soma vetorial delas e vai dizer que isso é a tua força resultante. Então a soma do teu conjunto de forças vai te dar uma força resultante e essa força resultante é que vai estar relacionada à aceleração. Você inclusive pode ter situações específicas, como por exemplo, em que a força resultante seja nula e você vai ter uma aceleração nula. Isso quer dizer que as forças estão canceladas? Não, elas não somem, mas elas ficam em equilíbrio. Né? Então você não pode dizer que uma força cancela a outra, mas sim que elas se equilibram. Né? Então se você pegar e tiver lá uma caixa, por exemplo, que você pega e aplica uma força sobre ela, né? E uma força de cada lateral, por exemplo. E você aplica forças que têm exatamente o mesmo valor. Qual que vai ser a aceleração desse sistema? Pensando que só tem essas duas forças no universo. Não vai ser nenhuma, porque a força resultante é zero. Isso quer dizer que elas se cancelaram? Não, porque se a tua força for suficientemente grande, você esmaga a caixa. Então você sabe que a força continua ali, né? O que está acontecendo aqui para fins de movimento, a caixa não vai se mover, né? Por quê? Porque você está aplicando duas forças que se equilibram. Então aqui eu faço uma discussão um pouquinho melhor sobre a questão das unidades, tá? E aqui eu achei interessante abordar uma coisa que é muito importante antes de começar aí pensar em aplicar a segunda lei de Newton, né?
a gente precisa falar um pouco sobre diagrama de força e sistema de referência. Né? Então notem que eu falei ali, né, que a segunda lei de Newton é uma relação vetorial, então a gente vai separar ela em componentes em x e em y. Né? E o que isso equivale, né, a dizer? Né? Equivale a dizer que, se eu estou separando em x e y é porque eu já escolhi algum sistema de referência. Então, se eu pego e coloco uma caixa em cima de uma mesa, eu preciso de um sistema de referência para trabalhar com isso aqui. A não ser que eu queira ficar fazendo desenhos de forças e tentar equilibrar e fazer com todo o cuidado do mundo. Ninguém quer fazer isso, né? Então a gente sempre utiliza um sistema de referência como uma muleta extremamente eficiente para a gente trabalhar esses conteúdos. Então, assumir que eu tenho uma caixa em cima de uma mesa e eu vou colocar um eixo horizontal e um eixo vertical, né? O eixo horizontal x, vertical y. E aí nesse sistema eu tenho duas forças, uma força peso e uma força normal. Então lembrando que a gente vai ver mais detalhes das forças mais adiante, tá? O que é essa força normal? Uma força que surge na interação entre duas superfícies. Então notem aqui que eu tenho uma superfície que é a superfície inferior do bloco encostando ali na superfície superior de uma mesa, né? Então nessa superfície existe essa força aí, que é o que a gente chama de força normal, né? Vai ter uma outra força também que a gente vai verificar que acontece nessa superfície, que é a força de atrito. Mas aqui a gente está pensando só na força normal e na força peso. Se a gente pegar e substituir esse corpo por só um pontinho e aplicar as forças sobre esse pontinho, a gente tem o que a gente chama de um diagrama de forças. Mas eu prefiro fazer esse desenho da esquerda aqui, porque eu acho que ele dá uma noção melhor para a gente do que está acontecendo. Tá? Então vocês vão verificar nos vários exercícios que eu costumo fazer esse pequeno esboço aí, colocar um sistema de referência, que não vai ser escolhido de qualquer jeito, a gente tem que pensar muito bem como a gente escolhe o sistema de referência. E aí a gente vai fazer o quê? Né? Aplicar a segunda lei de Newton para os dois eixos e tentar resolver de acordo com aquilo que o problema pede para a gente. Tá? Então, a rigor, essa figura da direita é o diagrama de forças, mas o que a gente vai usar mais vai ser isso da esquerda aqui. Né? Então, como que a gente escolhe o sistema de referência? Essa é a grande questão. Tá? Então, existem problemas que vão ficar extremamente difíceis de se resolver se você escolher um sistema de referência ruim. Quando a gente estudou lá a questão do lançamento oblíquo, um sistema de referência composto de um eixo horizontal e de um eixo vertical era uma escolha muito evidente, né? Porque a gente tinha lá uma aceleração da gravidade somente no eixo Y. E é aquilo, a gente trabalhou só com aquele sistema de referência. Mas quando a gente vai trabalhar com leis de Newton, as coisas não são tão simples. Vai ter muitas situações em que é mais conveniente a gente utilizar outro sistema de referência. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Então, como regra geral, se tem aceleração no sistema, a gente vai colocar um eixo na direção da aceleração. Pode ser o eixo vertical ou o eixo horizontal. Se você pensar lá no lançamento oblíquo, a gente fez justamente isso. A gente colocou um eixo vertical e a aceleração é vertical. Então a gente garante que a gente vai ter a aceleração contida completamente num eixo, né? E aí no outro eixo a gente vai ter aceleração nula. Então é por isso que a gente faz essa escolha. Se a gente pegar um plano inclinado, por exemplo, que vai ser lá um plano assim, e você tem um bloquinho que está sobre esse plano. A força-peso do bloquinho está verticalmente para baixo, né? Em horizontal, essa pontilhada aqui. O que vai acontecer com esse bloco? Se você largar ele aqui em cima, ele vai deslizar para baixo se você não tiver nenhuma força de atrito. Então, a aceleração dele vai ser nesse sentido aqui, paralelo ao plano inclinado. Então, a gente vai escolher o sistema de referência com um eixo paralelo ao plano inclinado e outro que é perpendicular ao plano inclinado. Notem que uma vez que você escolhe um eixo, o outro você é obrigado a escolher perpendicularmente ao primeiro, né? Então, essa aqui vai ser a nossa escolha. Geralmente, por exemplo, numa figura assim, eu escolheria um eixo X para baixo, assim, e um eixo Y para cima aqui. Então, a gente está obrigado a escolher um sistema de referência dessa maneira, porque se a gente pegar essa aceleração A, esse vetor aqui, decompor, ele vai ter componente no eixo X e não vai ter nenhuma componente no eixo Y. Aí fica mais fácil resolver o problema. Se você não tiver nenhuma aceleração, que é uma coisa que acontece muito, inclusive, que são sistemas em equilíbrio,
a gente vai escolher um sistema de referência em que você minimize o número de forças que têm que ser decompostas. Se pegar aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem um corpo que está sujeito a 3 forças. Uma força F1, uma força F2 e uma força F3. Qual que vai ser o sistema de referência que é mais adequado para eu trabalhar isso aqui? Vai ser esse eixo aqui, que nessa figura está horizontal para a direita, e esse eixo que está vertical para cima. Por quê? Porque aí eu não preciso decompor F3 e F2. Na verdade, a rigor, eu preciso decompor, né? A única coisa é que eu tenho uma componente de F3 no eixo Y, que é 0, uma componente de F3 no eixo X, que é menos F3, uma componente de F2 no eixo Y, que é menos F2, e uma componente de F2 no eixo X, que é 0, né? Então, é aquela ideia de projeções completas dos vetores nos eixos, né? Então, resta aqui só F1, que precisa ser decomposto nos dois eixos através desse ângulo θ aqui. Antes da gente, na verdade, considerar essa ideia aqui de minimizar o número de forças que tem que ser decompostas, a gente tem que pensar se a gente tem condições de fazer a decomposição de todas as forças nos eixos escolhidos, né? Então, não é só ligado a essa questão de minimizar o número de forças a ser decompostas, mas sim você ter situações em que você consiga confortavelmente decompor as suas forças através dos ângulos que são dados, tá? Inclusive essa questão dos ângulos aí vai ser uma coisa bastante exercitada, né? Tem uns problemas em que a gente vai verificar que às vezes tem um ângulo que é dado, como por exemplo pelo plano inclinado, o ângulo que é sempre dado vai ser esse aqui, que a gente costuma chamar de θ. Mas para poder decompor as forças a gente precisa saber esse ângulo aqui, ó, ou esse ângulo aqui, né? Só que esse ângulo aqui também é θ. A gente vai ver o porquê quando a gente vê o plano inclinado, mas trabalhar assim com geometria plana vai ser uma coisa que vai acontecer bastante, tá? Aí, por fim, tem alguma classe de problemas aí em que você não sabe qual que é a direção da aceleração. E você, às vezes até é o que ele pergunta justamente, olha, qual vai ser a direção da aceleração? E aí o que você faz? Aí você vai de novo tentar minimizar o número de forças que tem que ser decompostas e vai ter que tentar calcular quais são as duas componentes da aceleração. E aí depois você pode calcular o módulo e o ângulo dessa aceleração em relação a um eixo de referência, se for isso que for perguntado, né? Se isso tiver alguma utilidade. Às vezes pode até ser um problema em que isso não tem relevância nenhuma, tá? Mas a ideia é essa, sempre tentar manter a aceleração na direção de um eixo só. Se você não tem aceleração, tentar decompor o menor número de vetores possível. E se você não tem alternativa, você não sabe qual é a aceleração, mas sabe que ela existe, e o que você faz? Você escolhe uns eixos que pareçam os mais convenientes para você e geralmente isso vai estar ligado a diminuir o número de forças que precisam ser decompostas. E é isso. A partir do momento que você faz isso, o que você vai fazer? Aí você vai fazer um negócio que é um processo bastante assim, é um negócio repetitivo, é uma coisa que sempre vai acontecer nesses problemas. Faz um esboço da figura do problema, coloca os vetores de força que são relevantes para o problema, e aí você vai escolher um sistema de referência e aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos eixos desse sistema de referência, para cada um dos corpos. Então note que se vocês tiverem 10 corpos, talvez vocês precisem fazer 10 esboços de corpos ali, e colocar todas as forças, colocar o sistema de referência, aplicar a segunda lei de Newton nesses corpos. Então, vocês vão perceber que na verdade a gente não costuma utilizar muitos, né? Máximo 3 corpos em cada problema, e que a gente tem aí algumas maneiras para poder simplificar um pouco as contas, tá? Por exemplo, a aceleração num conjunto de corpos em geral, a gente vai poder considerar como todo o conjunto de corpos fosse um corpo só, e aí a gente determina qual é a aceleração e vê o que dá para fazer, tá? Ver o que o problema pede, né? Então a ideia vai ser sempre, ó, pega a força resultante, componente em x, iguala a massa vezes a componente em x da aceleração. Ele está se perguntando, tá, mas e aí como é que eu vou calcular antes a força e depois eu vou calcular as componentes, a componente do vetor força resultante? Não, lembra que quando você tem um vetor,
que você tem lá, vetor força resultante é igual à soma do vetor F1 mais a soma do vetor F2 mais blá blá blá. Você pode simplesmente dizer que a força resultante projetada em x vai ser a soma de F1 projetado em x mais F2 projetado em x mais F3 projetado em x e assim por diante. Então você calcula os componentes e depois soma. Aí a mesma coisa para o eixo y, né? Notem que na verdade o formalismo aqui matemático para o eixo x e para o eixo y é o mesmo. Então você calcula a soma das componentes igual a massa vezes a aceleração no eixo. Né? Então aqui que entra a ideia de que a gente vai colocar a aceleração num eixo só. Né? Por exemplo, se a gente escolher que a aceleração vai ficar só no eixo x, aí é que esse termo vai ser zero. Então as coisas vão ser mais fáceis de a gente trabalhar. Bem, agora a gente pode passar para os sistemas em equilíbrio de força, né? Então esse é um caso um pouquinho mais especial, porque a gente sabe que a aceleração vai ser nula, porque isso que significa equilíbrio, né? Equilíbrio é aceleração igual a zero. Mas se a aceleração é igual a zero, o que acontece com o lado direito? Ou tua massa é infinita, que não vai acontecer, ou a tua força resultante é zero. Então você pode dizer simplesmente que você tem o que a gente chama de equilíbrio, e aí aquelas duas equações aqui em cima, né, vão ficar ambas iguais a zero. E aí o que você tem simplesmente? Que a soma das componentes em x e a soma das componentes em y das forças tem que ser nulas. Então fica simples a gente verificar a questão do equilíbrio. Se a gente pegar, por exemplo, para esse bloquinho aqui, que está sujeito às forças F1, F3 e F2, como que a gente vai fazer, né? A gente vai escolher um sistema de referência, vai aplicar a segunda lei de Newton para o eixo x, por exemplo. Daí que a gente tem F1 projetado em x, mais F2 projetado em x, mais F3 projetado em x. Isso tem que ser igual a zero. Mas notem aqui que a projeção de F2 em x é nula. Então esse termo aqui é zero. Então eu tenho só a projeção de F1 em x, mais a projeção de F3 em x, né? Mas a projeção de F3 é o quê? Projeção completa no sentido negativo do eixo x. Então, F3 em x vai ser menos F3, onde F3 só é, né, é o módulo do vetor. Então, a gente vai ficar com F1 em x menos F3 igual a zero, ou seja, F1 projetado em x tem que ser igual a F3. Mas notem que a projeção de F1 em x eu posso calcular através das relações do triângulo retângulo e verificar que isso aqui vai ser F1x igual a F1 vezes o cosseno do ângulo θ, que em geral aí vai ser dado, tá? Mas como todas as coisas, né, ele pode ser um dado, pode ser alguma coisa que é pedida. Então a gente pode ir verificando também a mesma coisa lá para o eixo vertical, né? A gente vai de novo, né, dizer que olha, a aceleração em y vai ser zero, força resultante em y vai ser F1 em y mais F2 em y mais F3 em y, e F1 em y vai ser F1 vezes o seno de θ, F3 em y vai ser zero, e F2 em y vai ser igual a menos F2. Então concluo que F1 em y vai ser igual a F2. Né? Então essas conclusões que eu tirei estão aqui relacionadas. Né? E aí depois, né, aplicando a decomposição do vetor, eu tenho essa relação aqui. Vamos para um exemplo prático aqui. Supor que a gente tem essa figura aqui. Então, um vetor F1, F2 e um F3, dispostos dessa maneira aqui. Então, dada a figura 5.11, considerando que F2 é perpendicular a F3, esse símbolo aqui quer dizer perpendicular, tá? Que o módulo de F2 é de 15 newtons, que o módulo de F3 são 10 newtons e que a aceleração é nula, determine o módulo da força F1 e o ângulo que ela faz com a força F2. Notem que ele está pedindo, na verdade, duas coisas, né? O módulo da força e o ângulo que ela faz com a força F2, que é esse θ aí que está declarado aí, né? Então aqui a gente tem uma das coisas que vai ser muito características aí
movimento de aplicação da segunda lei de Newton, sistemas bidimensionais. Eles vão te perguntar duas coisas. Por quê? Porque se tem dois eixos, então você tem duas equações. Então você tem condições de calcular duas coisas. Então os problemas vão sempre pedir duas coisas. Então como que você faz para poder resolver esse problema, né? A primeira coisa que a gente observa é que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, a gente deve escolher um sistema de referência em que seja fácil de decompor as forças que a gente tem. Então, se eu colocar um eixo que seja vertical aqui e um horizontal aqui, vai ficar mais simples de eu trabalhar com esse sistema, né? Porque F2 e F3 vão ter componentes num eixo só, né? Então, com essa escolha aqui, eu fiz essa segunda figura, em que eu coloquei um ângulo alfa ali, né? Veja que alfa mais 90 graus é θ. Então, se eu determinar alfa, eu determino qual é o valor de θ. O que eu faço agora? Agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton para o eixo x e para o eixo y. Né? Veja que se eu falo que o vetor aceleração é nulo, ou que o módulo da aceleração é igual a zero, isso implica que, veja que vetor nulo, né, implica que o módulo da aceleração é zero também. Deixa eu fazer assim. A igual a zero, ficou aqui, ficou difícil, né? Implica que o módulo da aceleração é zero. Então, vetor nulo, o módulo da aceleração zero, vai implicar que as componentes são zero também. Né? Isso implica, inclusive, aplicando a segunda lei de Newton, que os módulos do vetor, aliás, as componentes do vetor força resultante também são nulas. Por quê? Porque eu aplico a segunda lei de Newton, força resultante em x é igual a massa vezes aceleração em x. Isso aqui é zero. Força resultante em y é igual a massa vezes aceleração em y. Isso aqui é zero. Então, isso aqui e isso aqui são ambos nulos. E aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou agora, o próximo passo da aplicação de segunda lei de Newton é dizer que, olha, força resultante em x é igual a zero. Mas o que é força resultante em x? A força resultante em x é a soma das componentes de todas as forças que atuam no corpo projetadas em x. Então vai ser F1 projetado em x mais F2 projetado em x mais F3 projetado em x. Isso tem que ser igual à força resultante em x, que é nula. Então eu tenho aqui uma equação já. Né? Na próxima equação vai ser o quê? Que F1 projetado em y mais F2 projetado em y mais F3 projetado em y tem que ser iguais à força resultante projetada em y. Mas esse daqui também é zero. Então essa daqui é outra equação que eu tenho. Né? Claro, mais o igual a zero aqui no final. Né? Então é interessante a gente decompor as forças que apareciam naquela figura. Né? Então naquele sistema de referência que eu tinha, o que eu vou ter? Decompor F1 antes. Né? Então F1 em x é o quê? Vai ser esse pedacinho aqui. Né? Vai ser F1 vezes o seno de alfa. Só que notem que aqui alfa é aquela história, né, de um ângulo entre 0 e 90. Então F1 vezes o seno de alfa me dá o tamanho, só o valor numérico associado a essa componente, ela não me dá o sinal. O sinal eu percebo aqui, olha, se eu projetar essa flechinha aqui, eu vou perceber que a sombra dela está projetada no sentido negativo do eixo, então quer dizer que isso aqui é um valor negativo, então eu tenho que colocar o sinal menos à mão. Se eu usasse o ângulo aqui, ó, sei lá, chamar de beta, aí eu ia só colocar F1 vezes o seno de beta, porque o beta é um ângulo terceiro quadrante, então o seno de beta ia me dar automaticamente, aliás, o cosseno de beta, né, ia me dar automaticamente qual que é o sinal e o valor numérico. Né. Então veja que quando a gente usa o beta, que a gente tem que usar cosseno, porque a gente está medindo em relação ao eixo x positivo. Né. E aí se eu pegar e projetar F1 em y, o que eu tenho? Eu tenho F1 vezes o cosseno de alfa, porque daí é essa distância aqui. Né. Aqui de novo eu tenho uma projeção no sentido negativo e tenho que colocar o sinal à mão aqui. Aí se eu projetar F2 em x, eu posso dizer que F2 em x vai ser o módulo do vetor F2 vezes o cosseno do ângulo θ entre F2 e x, que é zero. Então cosseno de zero é 1.
Então, F2 em x é igual a F2. F2 em y vai ser F2 vezes o seno de zero, mas o seno de zero é zero. Então, F2 em y é zero. E aí, finalmente, eu tenho F3. Então, F3 em x vai ser igual a F3 vezes o cosseno de 90 graus. Cosseno de 90 é zero. Então, isso aqui vai ser zero. E F3 em y vai ser igual a F3 vezes o seno de 90, que é 1. Então, isso aqui vai ser simplesmente igual a F3. Então, notem que esses resultados aqui estão enumerados aqui, ó. Aqui, né? Então, na coluna da esquerda são os componentes em x, na da direita são os componentes em y, e agora eu posso simplesmente substituir esses resultados nessa equação aqui, né? Essas duas equações que eu tinha obtido. E fazendo isso, eu tenho esse conjunto de equações aqui entre 5,46 e 5,49. Simplificando isso, né? Pensando só nessa parte aqui, né? Nessa daqui, tirando aqueles zeros inúteis ali, né? Que, por exemplo, os dois zeros que estão à esquerda da igualdade, eu não preciso deixar ali, né? Da direita eu preciso, porque eu preciso saber que essa igualdade aí então, aquela soma que tem à esquerda tem que ser igual a zero, né? Então eu tenho essa expressão aqui. O que o problema me pede? Ele me pede o valor do módulo de F1 e o ângulo entre F1 e F2. Como é que eu vou calcular essas coisas usando esse sistema de equações aqui? Notem que F2 e F3 são dados, né? Tem os valores numéricos para essas coisas. Eu quero esse alfa e quero esse F1. Então aqui, pessoal, é uma questão de matemática. A gente precisa dar um jeito de resolver esse sistema. Resolver esse sistema tem várias maneiras. Tá? Você pode isolar uma coisa e substituir no outro. Você pode isolar F1 na equação de baixo e substituir na de cima. Ou na de cima e substituir na de baixo. Nesse problema aqui, isolar o alfa seria um inferno, porque a gente ia ter função trigonométrica inversa, então não recomendo. Mas a gente pode fazer outras coisas. A gente pode, por exemplo, dividir o lado esquerdo da equação de cima pelo lado esquerdo da equação de baixo e igualar a razão entre os lados direitos da equação. Claro que aqui vai ficar complicado, porque a gente tem zero sobre zero, né? Então, a gente, antes de fazer isso, a gente tem que pegar esses dois termos negativos aqui e passar para o outro lado, né? Que foi o que eu fiz aqui. E aí eu posso dizer que essa razão aqui, ó, F1 seno de alfa sobre F1 cosseno de alfa tem que ser igual a F2 sobre F3. Tome cuidado aqui que se tiver mais termos, você tem que tomar cuidado na hora de fazer o negócio. Se tiver A mais B igual a C e F mais G igual a D, o que você faz, né, para poder dividir? Você vai dividir A mais B por F mais G e C sobre D, né? Então só tome cuidado na hora de fazer esse tipo de operação. Fazendo isso, a gente vai obter essa expressão aqui embaixo. Notem que o F1 corta, né? Porque ele aparece em cima e embaixo. Eu tenho seno sobre cosseno, que é a tangente, né? De F2 sobre F3. Então eu posso, se eu quero o ângulo alfa, lembrando, né, que sabendo o alfa eu consigo determinar θ, porque θ é 90 mais alfa. Eu posso tirar o arco tangente dos dois lados aqui e dizer que alfa vai ser igual ao arco tangente da razão F2 sobre F3. Como F2 e F3 são dados, fica fácil de a gente determinar qual que é esse ângulo aí. Uma vez sabendo esse valor de alfa, a gente pode substituir em qualquer uma dessas duas equações aqui, ó, e determinar qual que vai ser o valor de F1, né? F1 vai ser, por exemplo, se eu tirar da primeira aqui, né? F1 é igual a F2 sobre o seno de alfa. E aí tá feito, tá resolvido os dois negócios que o problema pede, né? A partir do momento que você chega nesse sistema, em geral, o problema vai ser simplesmente matemático, tá? Então a análise aí é bastante repetitivo. Você pega um corpo, escolhe um sistema de referência, aplica a segunda lei de Newton para os dois eixos e faz esse tipo de análise aqui, decompõe os vetores e depois você vai acabar caindo num sisteminha como esse daqui, você resolve o sistema, está resolvido o problema. É claro que assim, a gente vai ter problemas que tem dois corpos, pode ter situações bastante complexas, né? Às vezes tem um problema lá em que a aceleração
entre os corpos, ela não é bem assim, né? Às vezes pode ter uma situação em que você tenha lá um sistema com roldanas, e aí uma aceleração num corpo vai fazer com que a aceleração do outro corpo seja o dobro. A gente não vai trabalhar tanto assim com problemas com esse tipo de complexidade, mas vocês vão ver que algum ou outro na lista tem, que é para vocês saberem que essas coisas existem. Tá? Outra discussão aqui que é interessante a gente fazer é de sistemas fora do equilíbrio de forças. Tá? Vamos supor que a gente tem aqui um sistema que a gente tem 4 forças atuando e a gente precisa determinar qual que é a aceleração. Né? Isso é bem aquele caso lá que eu falei que, olha, não sei para onde é que vai acelerar esse negócio. Na verdade, eu não tenho nem certeza de que esse negócio vai acelerar. Será que não está em equilíbrio isso? Porque olhando para esse conjunto de forças aqui, não dá para ter certeza, né? Mas, sim, se você somar F1, F2 e F4, dá a impressão que a soma dessas três aqui vão dar uma coisa meio geral para cá, que é mais intensa do que essa força F3. Então ele deve ter uma aceleração mais ou menos nesse sentido aqui. Mas não sei exatamente qual que é essa direção. Então não vale a pena pegar e descobrir ela para depois tentar escolher um sistema de referência com um eixo nessa direção. Então o que eu faço? Eu vou escolher o sistema de referência que dá menor trabalho para decompor as forças. Né? Então vamos supor que você conheça o ângulo φ aqui entre F4 e F2. E esse ângulo aqui é alfa, né, que vai da direção do F1 aqui, que seria esse que está para cima, e nesse segmento negativo aqui, né, do eixo. Seria a mesma coisa que saber o ângulo entre F3 e F2 também, né? Então fica um sistema mais conveniente para eu pegar e fazer essa decomposição. Claro que, sim, os problemas eles têm que estar condições de fazer as decomposições, então as informações todas têm que estar contidas para o problema ser resolvível, né? E qual é o próximo passo depois de escolher o sistema de referência? Aplicar a segunda lei de Newton. Então vocês vão escolher lá os seus eixos e, uma vez escolhido, você tem que fazer as coisas de acordo com a sua escolha. Né? Então você vai aplicar para o eixo x, força resultante em x igual a massa de aceleração em x. Vamos supor que eu queira saber justamente a aceleração. Né? Então, o que eu vou fazer? Achar as componentes das forças. F2 projetado em x. Projeção completa na direção de x. Então, F2 em x é igual a F2. F1 projetado em x vai dar zero. Então, poderia colocar aqui um zero na frente, né? Corresponde a F1 em x. Aí F3 em x. F3 em x vai ser F3 vezes o seno de alfa, mas com sinal negativo, que a projeção é no sentido negativo do eixo. F4 vai ser F4 vezes o cosseno de φ, que é esse símbolo aqui, né? Isso vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração em x. E para o eixo y, mesma coisa. Faço a decomposição usando os mesmos ângulos, inclusive, né? E faço lá, ó, porcento em y igual a massa vezes a aceleração em y, vai ser F1y mais F2y mais F3y mais F4y igual a massa vezes a aceleração em y. Então eu vou perceber que F1 tem uma projeção completa no sentido positivo do eixo y, então F1 vai ser em y vai ser igual a F1. F2 em y, agora como ele era exatamente na direção do eixo x, agora é F2 que vai ser zero, né? Então teria aqui mais um zero aqui, né? Daí F3 vai ficar menos F3y, né? Vai ficar menos F3 cosseno de alfa. De novo, então usando aquele ângulo alfa que aparece aqui, né? E aí F4 vai ficar F4 em y, né? Vai ficar F4 vezes o seno desse ângulo φ, que vai aparecer entre F4 e o eixo x. Seria esse ângulo aqui, né? Então vamos supor que eu tenha lá esses valores aqui, ó, F1 igual a 10, F2 também igual a 10 em módulo, né? F3 igual a 8, F4 igual a 5, φ é igual a 40 graus e alfa é igual a 25 graus. Então, eu vou perceber que falta só eu achar a x e a y, né? Vamos supor que eu quero aceleração, né? E eu coloquei que a massa seriam 2 kg. Então vejo que é só uma questão de substituir os valores agora e achar a x e a y. Eu vou achar esses dois componentes aqui. Então dentro do meu sistema de referência, já com essas duas componentes, eu consigo determinar que esse aqui, ó,
vai ser o meu vetor aceleração, essa direção e sentido aqui. E claro que eu determino o módulo também, né? Aqui está a notação vetorial, né? Mas notem que essa notação vetorial é a mesma coisa que fazer isso aqui, só que eu estou escrevendo tudo junto, né? Usando os marcadores I e J. Se eu quiser saber qual que é o módulo, o que eu faço? Lembra que o módulo de um vetor está relacionado às componentes dele através do teorema de Pitágoras, né? E para determinar o ângulo, basta eu pensar no triângulo retângulo aqui, né? Se eu conheço essa componente AY e essa componente AX, o ângulo, sei lá, colocar θA, vai ser igual ao arco tangente de AY sobre AX. Fazendo essas contas aqui, eu obtenho esses valores aqui, tá? Aqui tem outra discussão que é interessante, que é um sistema fora do equilíbrio de forças, mas com a direção da aceleração conhecida. Queria, por exemplo, você pegar uma bolinha de plástico furadinha e colocar ela num fio bem esticado e deixar essa bolinha correr, né? Você pega e aplica uma força F1, puxando a bolinha, tentando fazer com que ela saia do fio. Claro que ela não vai sair, né? Por que ela não vai sair? Porque entre a parede ali do furinho da bolinha e o próprio fio vai aparecer essa força F2 aqui. E a gente vai ver que isso daqui tem uma característica de uma força normal, né? Então a força normal ela tem uma característica de ela vai crescendo conforme você vai tendo necessidade para manter o sistema em equilíbrio até um certo ponto. Daí geralmente alguma coisa quebra. Então aqui eu teria o que, né? A aceleração necessariamente tem que ser na direção do fio. Então obrigatoriamente eu vou colocar um eixo X na direção do fio e outra direção vai ser perpendicular ao fio. Então isso aqui vai facilitar muito minha vida, porque a minha aceleração vai ficar só na direção do eixo X. Aí no eixo Y a gente vai ter equilíbrio, né? Porque a aceleração no eixo Y é zero. Então aplicando a segunda lei de Newton, seguindo o mesmo procedimento, né? Depois de fazer a escolha do sistema de referência, eu aplico a segunda lei de Newton para cada um dos eixos. E eu vou ter lá, por exemplo, força resultante no eixo x igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Então vai ser F1 em x mais F2 em x igual a massa vezes a aceleração no eixo x. Mas aqui a gente pode notar primeira coisa que a gente costuma fazer, né? A x vai ser igual a quanto aqui? Como a aceleração aponta na direção de x, a componente em x da aceleração tem o mesmo valor que o módulo do vetor aceleração. Por quê? Porque se você pega aqui o vetor, né, o que é o módulo do vetor? O tamanho dele. O que é a projeção? É o tamanho da sombra dele na direção do eixo. Notem que, como ele está projetado exatamente na direção do eixo, o tamanho da sombra é igual ao tamanho do próprio vetor, né? Portanto, o módulo do vetor aqui, ó, é igual ao meu AX, né? Lembrando que essa aqui também é uma notação para módulo. Então aqui a gente já omite esse x aqui. Então eu já sei que, na verdade, se eu achasse A aqui, eu estou achando o módulo do vetor. Então qual que vai ser F2 projetado na direção de x? É zero, porque está perpendicular ao eixo x. A projeção dele em x é nula. Então eu vou ficar só com F1 cosseno de θ, onde θ é esse ângulo aqui entre F1 e o eixo x. E aí eu percebo que F1 vai ser massa vezes aceleração sobre o cosseno de θ. O que eu quero aqui? Não sei. Que nessas discussões eu costumo ir fazendo as contas, achando relações entre as coisas e não tem uma resposta para uma pergunta porque não tem a pergunta, né? Então aqui eu simplesmente achei essa relação entre essas duas coisas. Eu podia pedir F1, dada a aceleração, a massa e o θ. Eu podia pedir aceleração, dadas F1, a massa e o θ. Eu podia pedir a massa, dados F1, aceleração e θ. Ou podia pedir θ, dado F1, a massa e a aceleração. No eixo Y, a gente tem uma outra relação, né? Então, força resultante em Y igual a massa vezes a aceleração em Y, mas a aceleração em Y, devido à escolha do sistema de referência que eu fiz, vai ser zero.
Então, esse termo aqui vai ser nulo, portanto aqui eu vou ficar com 0. Aí F1y vai ser o quê, né? F1 vezes o seno do θ. E aqui era F1 cosseno de θ, né? E agora tem F2, né? Porque F2 projetado na direção de y vai ser uma projeção completa no sentido negativo do eixo. Então F2y vai ser igual a menos F2. Então eu percebo aqui que se eu passar F2 para o outro lado, né, e virar a equação, que eu tenho que F2 vai ser igual a F1 vezes o seno de θ. Então, na verdade agora eu tenho essas duas relações aqui, né? Essa primeira que eu tinha encontrado e essa segunda. Então os problemas em geral, eles não vão ter todas as informações que eu citei aqui, né? Eu tinha citado, por exemplo, que para calcular F1 você precisa da massa, da aceleração e do θ. Na verdade, como você tem essa outra equação aqui, ele não precisa te dar todas elas, ele pode omitir uma delas. Por quê? Porque você pode fazer um sistema de equações aqui e resolver esse sistema aí. Opa, não é isso aqui não. É que aqui eu só estou pegando o seno e cosseno e transformando em tangente porque eu tenho essa razão. O sistema vai ser que F1 é igual a massa vezes a aceleração sobre o cosseno de θ. E a outra equação é que F2 é igual a massa vezes a aceleração vezes a tangente de θ. Então vai depender do que o problema te pede, né? Podia pedir duas coisas dessas variáveis aqui. Então lembrando que as variáveis são F1, F2, massa, aceleração e θ. Então conhecendo três variáveis dessas, você consegue determinar outras duas. É isso. Geralmente assim, os problemas no começo da lista, eles são muito mais simples porque a gente está começando a ver uma teoria, né? Então aqui a gente vai verificar sempre situações como essa daqui, sistemas em equilíbrio, sistemas submetidos à aceleração. Vocês vão verificar sempre que as forças elas têm nomes tipo F1, F2, F3. Elas não têm nomes diferentes, né? A gente não vai chamar uma de peso, uma de força elástica, nada desse tipo no começo, né? Por quê? Porque a gente ainda não viu propriedades das forças, né? Então, notem que é um problema bastante característico, né? Você transforma o problema de determinar o movimento do corpo através da determinação da aceleração em um problema de determinar quais são as forças que atuam no corpo e quais são as relações que elas têm entre elas e que causam, então, uma aceleração no corpo. Então a gente transfere o problema de determinar a aceleração para um problema de determinar o conjunto de forças que atuam sobre o corpo. Para poder fazer isso, a gente ainda precisa verificar o que a gente chama de terceira lei de Newton, que é justamente verificar a interação entre os corpos quando eles estão em contato ou mesmo interações à distância, como acontece em dois ímãs, né? Isso daqui vai ficar para um próximo vídeo. Então, considerando até aqui, né, até o final dessa sessão, a gente já consegue aplicar a segunda lei de Newton para alguns sistemas simples e resolver algumas coisas simples. Aí, no próximo vídeo, a gente vai ver a terceira lei de Newton, as propriedades dela, e depois a gente vai verificar as propriedades de forças específicas, né? E aí os problemas vão começar a ficar um pouco mais ricos, tá? Bom, então, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.